Fala pessoal, beleza? Vamos aprender nessa aula aqui a integrar o Excel VBA com o Outlook, enviar e-mails de forma automática. Bom, eu tenho aqui na tela do computador, no Excel, um mini dashboardzinho que eu criei, tá? Tá aqui um dashboardzinho, um gráfico, tabela. Vou clicar no botão enviar e-mail, ele vai abrir uma instância do Outlook para mim. Vai preencher aqui, ó, deixa eu me maximizar, vai preencher aqui o destinatário, com cópia, se eu quiser posso preencher também. Assunto, vai colocar um anexo, que é o próprio arquivo que eu estou usando, ele vai botar em anexo. Vamos aprender a colocar uma imagem dentro do corpo de e-mail, escrever algumas coisas. E o conteúdo do e-mail, da planilha aqui, que é isso aqui, ele vai também pegar e colocar aqui no corpo do e-mail, tá? Bem bonitinho aqui. E no final ainda a assinatura. Isso aqui é uma assinatura que eu posso vir aqui em assinaturas e alterar se eu quiser. Ó, repare que ele altera, tá? Tudo de forma extremamente profissional. A gente vai aprender a fazer. Bom, esse conteúdo aqui, ele vai ser dividido, vou tentar dividir em duas aulas. Se for preciso mais, eu faço mais. Mas a princípio, duas aulas. Na primeira aula a gente vai aprender a parte básica, onde eu vou abrir a janela, colocar ali o destinatário com cópia, colocar o assunto, escrever alguma coisa ali no Outlook. Aí na segunda aula, um pouco mais complexa, onde a gente vai aprender a pegar o conteúdo que está na planilha, seja um texto, uma tabela, um gráfico, e colocar dentro do Outlook, tá? No corpo do e-mail. Isso não é difícil de fazer, tá? É bem fácil até. Porém, existe muito pouco material na internet sobre isso. E a gente vai fazer de forma profissional, tá? Sem fazer gambiarras, que é o que eu vejo muita gente fazer, gambiarras, tá? Vamos utilizar o VBA e os recursos que ele nos fornece para fazer o negócio da forma correta. Beleza? Isso aqui faz parte da série de integrações da nossa plataforma, nosso curso de VBA. Já temos integração com Excel VBA e Word, Excel VBA e PowerPoint, Excel VBA e Access, e agora Excel VBA e Outlook, tá? Então eu vou explicar para você tudo detalhadamente, cada vírgula vai ser explicada, beleza? Nenhuma linha vai ficar para trás, tá? Então vamos começar. Eu vou inserir um arquivo em branco do Excel. Vamos construir tudo do zero. Tá? Até as tabelas, tudo. Então, um arquivo em branco do Excel. Eu vou clicar em arquivo e vou clicar em salvar como. Já vou salvar esse arquivo. Vou salvar aqui na minha pasta de integrações. Então, área de trabalho. Cadê? VBA Academy. Cadê? Planilhas e vídeos. Curso de VBA. Integração com o pacote Office. E aqui Outlook, tá? Então eu vou salvar como habilitada para macro do Excel. E aqui eu vou colocar aula 01. Aula 01. Eu vou clicar em salvar. Beleza? Bom, para que tudo funcione bem, você precisa, obviamente, ter o Outlook funcionando no teu computador, tá? Se não tiver, nem adianta começar. Outra coisa importante, é importante que o teu Outlook esteja aberto quando for utilizar a macro. Ele funciona se estiver fechado? Ele funciona. Só que daí o Excel vai abrir na força. Ele vai abrir todo o Outlook na força para enviar o e-mail, tá? E para abrir na força vai demorar, vai ficar ali, pode travar o computador, entendeu? Então é bem melhor que ele já esteja aberto. A macro vai funcionar bem mais rápido, bem melhor, tá? Vou acessar o VBA e inserir módulo, tá? Vamos criar uma macro chamado criar e-mail simples, tá? Primeiro e-mail simples, depois e-mail complexo. Vamos começar com e-mail simples. O que precisamos fazer inicialmente? Que é o que a gente sempre faz. Vamos utilizar o Outlook, um programa externo. Então precisamos ativar a referência, a biblioteca. Você vai clicar em ferramentas, referências. E aqui você vai procurar por Microsoft Outlook. Então em ordem alfabética aí. Você vai localizar lá o Microsoft Outlook, Microsoft Visual Basic, então para cima, aqui ó, cadê? Microsoft Outlook 16.0 Object Library. Vamos pegar aqui a biblioteca de objetos do Microsoft Outlook, que vai marcar essa opção.
estou utilizando a versão 16 do Office. A versão 16 do Office corresponde ao Office 2016 para cá. Eu estou usando o Office 365, que é a versão 16. Se você usa a versão 2013, aqui vai aparecer para você 15.0. Se você usa a versão 2010, vai aparecer 14.0. Se você usa a versão 2007, vai aparecer 12.0, tá? E assim por diante. A versão 13.0 não existe, a Microsoft pulou essa versão por motivos de superstição. Enfim, seja lá qual for a tua versão, você vai marcar a que estiver disponível no teu computador, ok? Então beleza. Vamos criar uma variável, então dim, que vai representar a instância, o aplicativo do Outlook. Eu vou chamar essa variável de OL, de Outlook App. OL App. É as application. Repare quando eu escrevo application, aparecem dois applications. Um corresponde ao Excel, outro corresponde ao Outlook. Qual deles é qual? Bom, se você vier aqui em ferramentas e clicar em referências, você vai aparecer que primeiro aparece a biblioteca de objetos do Excel e depois a do Outlook. Caso você tenha outras bibliotecas aqui do Word e PowerPoint, elas vão aparecer aqui. Então aqui ele aparece na ordem. Então a primeira é do Excel, a segunda é do Outlook. Para não ter risco e confusão, simplesmente coloca o nome da biblioteca antes. Outlook, repare que tem até uns livros que representam biblioteca. Então põe o nome da biblioteca, Outlook.application. Pronto, agora sim. Estou fazendo referência à aplicação, ao aplicativo, à instância do Outlook através dessa variável aqui. Bom, depois eu vou criar uma outra variável que vai representar aquela janela de e-mail, tá? Vou chamar essa variável de janela, tá? Você vai saber que é janela de e-mail. As Outlook.mail item, tá? Mail item. Isso é um item de e-mail. Você já vai entender o que significa isso, tá? Bom, então vamos, agora que declaramos a variável, vamos atribuir a essas variáveis os seus objetos. Então, set OL app é igual a new. Vamos criar Outlook.application. Então aqui declaramos a variável, aqui criamos o objeto, ok? Agora vamos criar um objeto que vai representar a janela do Outlook. Então, set janela, que vai ser um novo e-mail, igual a OL app, que é o nosso aplicativo do Outlook.createItem. Esse método createItem, ele vai criar um item, tá? E que item é esse? Repare que eu posso escolher aqui vários itens. O que significa isso daqui? Bom, se você vier aqui dentro do Outlook, aqui, ó, aqui no lado esquerdo, você vai ter aqui, ó, novo e-mail. Você clica, ele aparece já um novo e-mail, tá? E aqui do lado você tem novos itens, tá? Então quando você clica nessa tela aqui, nessa seta, aparece uma série de opções. Tudo isso daqui são itens do Outlook. Então uma mensagem de e-mail é um item, tá? Além de que um compromisso também é um item, uma reunião é um item, um contato é um item, uma tarefa. Aqui tem mais itens, ó. Enfim, diversos itens aqui, ó, tá? Então tudo isso daqui são itens. Itens do Outlook. Nós vamos criar aqui dentro do VBA um item. Então esse método ele cria um item. Então op.createItem. E aí, entre parênteses, ele pede para nós um parâmetro. Item type. Qual é o item? Qual é o tipo de item? E aqui tem, ó, appointment item. Então, appointment item deve ser uma reunião, alguma coisa assim. Aqui, OL contact item é um contato. Distribution list item é uma lista de distribuição. Vários itens, tá? Task item é uma tarefa.
nós queremos um item de e-mail. Então, OL de Outlook, mail item, tá? Então, criamos uma variável que representa um novo item, beleza? Que é essa aqui, janela de e-mail. Agora, vamos exibir essa janela. Então, janela.display. Então, isso aqui, esse método, vai exibir para nós a janela. Eu vou clicar nesse botão aqui, ó, executar, e ele exibiu para nós uma janela, beleza? De e-mail. Bom, agora, vamos lá, janela, ponto, vamos definir outras propriedades da nossa caixa de e-mail. Caixa de e-mail não, daquela janela ali, tá? To, o que significa esse to? Para, tá? Então, to quer dizer para. Então, vamos clicar aqui em igual e vamos colocar um e-mail qualquer. Vamos colocar o e-mail da VBA Academy. VBA Academy. VBA Academy, arroba vbaacademy.com.br, tá? Então, o to entre aspas, tá? O e-mail. Bom, vamos apertar F8 aqui para ele executar passo a passo. Vai exibir a janela. Repare que ele exibiu aqui a nossa janela. O para não tem nada, está vazio. Vamos arrastar um pouco para cá. A hora que eu apertar aqui F8, vou apertar F8, tenho que dar um jeito de aparecer as duas janelas aqui ao mesmo tempo. Aqui, ó. Vou apertar F8 e ele vai preencher aqui o para, ok? Então esse aqui é o para. O to é o para, o destinatário. Beleza, além disso, repare que eu vou ter que escrever janela, ponto, várias vezes. Então, para deixar o nosso código um pouco mais limpo, vou fazer o seguinte. Vamos utilizar a estrutura with janela. With janela and with. E vamos lá. Ponto display, vai exibir a tela. Ponto to, vai escrever destinatário. Então, VBA Academy, arroba vbaacademy.com.br. Se eu tiver uma lista de pessoas para enviar, digamos que eu tenho várias pessoas listadas em uma célula e quero enviar. Depois eu vou explicar isso aqui também, tá? Vamos começar pelo básico, depois vai evoluindo. Com cópia, CC. Então eu quero enviar com cópia para alguém, arroba, com cópia.com. Óbvio que é só um e-mail fictício, tá? Com cópia oculta, CC, BCC, tá? Igual com alguém, arroba, com cópia oculta, com cópia oculta.com.br, tá? Isso aqui vai preencher então ali, inicialmente, os destinatários. Quando clicar no botão aqui, vai abrir e vai preencher, ó. Para a VBA Academy, com cópia para alguém, com cópia oculta para alguém, tá? E o assunto, subject, tá? Aqui o assunto, igual a, vamos escrever assim, ó, relatório do mês, digamos assim. Então, esse aqui, ele é o assunto. Então, clicar no botão, ele vai abrir e vai colocar relatório do mês. Repare que a assinatura, ela vai vir padrão, né? Porque eu tenho uma assinatura aqui. Então, sempre que abrir a caixa de e-mail, por padrão, ele já põe a assinatura. Bom, e para eu colocar um anexo? O anexo, vamos pegar um anexo. Eu tenho aqui nessa minha pasta, aqui está o arquivo aula 1. Eu tenho diversos anexos, tá? Diversos arquivos. Um deles é esse daqui, ó, relatório, tá? Relatório do Word. Então, para eu colocar um anexo, eu utilizo aqui, ó, a propriedade attachments. Attachments.add. Esse método possui alguns parâmetros. O primeiro parâmetro, source, é o parâmetro obrigatório que me pergunta onde está o anexo, qual que é o caminho do arquivo onde está o anexo. Vamos criar uma variável, então, aqui, ó,
criar uma variável chamada anexo 01, tá? As string, só para representar o caminho mesmo. Então a variável anexo 01, anexo 01 é igual a thisworkbook.path. O que esse método traz? Já expliquei várias vezes, mas sempre tem alguém que não viu, né, a explicação, então eu vou explicar de novo, não custa. Thisworkbook.path retorna para nós a pasta na qual está esta pasta de trabalho. Então esse arquivo que eu estou trabalhando está em uma pasta. Essa pasta é retornada através da propriedade thisworkbook.path, que é justamente essa daqui, tá? O anexo que eu quero está nessa mesma pasta, tá? Só muda aqui o final, relatório, ok? Bom, então, anexo 1 é igual a esta mesma pasta concatenado com relatório.docx. Aqui, não esqueça da contra barra. Então, aqui em attachments.add, vamos colocar anexo 01 para ver o que acontece. Eu vou clicar no botão, ele abre e olha só, ele já anexa aqui para mim aquele relatório. Digamos que eu quero colocar outro anexo. Então, anexo 2. Então, anexo 02 as string e uma outra variável ainda, anexo 03 as string. Digamos que o anexo 02 seja essa imagem que está aqui, ó, que está na mesma pasta, VBA Academy, é um arquivo em bitmap. Então aqui dentro, em anexo 02, vamos escrever thisworkbook.path, porque está na mesma pasta, concatenado com contrabarra VBA Academy.bmp, é a extensão do arquivo. Como é que eu faço agora aqui para colocar outro anexo? Simples. .attachments.add anexo 02. Vamos testar isso daqui. Vou clicar no botão, ele vai colocar o primeiro anexo e o segundo anexo, tá? Então aqui você já, eu acho que você já entendeu a ordem, né? Vamos colocar um terceiro anexo. Esse terceiro anexo eu quero que seja exatamente o arquivo no qual eu estou trabalhando. Então eu estou aqui com uma planilha com alguns dados, quero enviar esses dados no corpo de e-mail e em anexo o próprio arquivo no qual estão os dados. Isso é bem comum de acontecer dentro das empresas. Manda no corpo do e-mail uma prévia e manda em anexo o arquivo inteiro. Como é que eu faço para anexar esse mesmo arquivo aqui? Bom, Ctrl G. Sabemos que thisworkbook.path retorna o caminho na qual está esse arquivo, porém eu preciso do nome do arquivo. O nome do arquivo eu consigo através de uma propriedade chamada thisworkbook.name. Vai trazer aqui, ó, aula1.xlsm. Então, para eu obter o nome completo do arquivo, eu posso utilizar thisworkbook.path e eu concateno com uma contrabarra e concateno com thisworkbook.name, tá? Isso aqui vai trazer para mim exatamente o caminho inteiro no qual está o arquivo. No finalzinho, o próprio arquivo. Então aqui eu posso anexar tudo bonito daqui. Só que você é uma pessoa que acompanha a VBA Academy, então você sabe que não precisa fazer isso daqui para obter o nome completo do arquivo, porque existe uma função chamada, uma propriedade chamada full name. A propriedade chamada full name traz direto o caminho inteiro no qual está esse próprio arquivo, tá? Já fiz bagunça aqui. Mas enfim, aqui está, tá? Então, o anexo 3 vai ser esse próprio arquivo. Então, anexo 03 thisworkbook.fullname. E aqui, attachments.add anexo 03. Clica no botão, ele vai colocar todos os arquivos em anexo, inclusive o arquivo no qual estamos trabalhando, que é esse daqui. Beleza? Ok. Poxa, mas eu tenho que colocar 30 anexos. Todos eles estão listados em uma pasta. Como é que você faz?
Se for muitos anexos, você faz um loop, tá? Basta fazer um loop de repetição. Então, for, digamos, i igual a 1 até o 30. Next. E aqui você vai arrumando o código. Aqui se cria uma variável, uma matriz, tá? Não vou entrar em detalhes em relação a isso. Vou trazer ainda para o nosso curso uma integração entre Excel e Windows, tá? Chamada File System Object, onde a gente consegue manipular todas essas pastas aqui, ó. Entrar dentro de pasta, criar pasta, deletar pasta, puxar arquivo, e aí você vai aprender a entrar dentro de uma pasta e fazer uma varredura em toda a pasta, tá? Então a gente vai utilizar um for each. Quando você souber fazer isso, ou quando aprender a fazer isso, basta fazer um for each ao longo da pasta, e aí você anexa todos os arquivos que estão na pasta de uma única vez, sem precisar ficar escrevendo várias linhas de código, tá? Mas para esse momento, isso aqui já é suficiente. Vou clicar aqui, vou selecionar aqui, eu clicar aqui, ó, em recuo. Aliás, o contrário, né? Shift Tab para ele voltar para onde ele estava. Ok? Então aqui os anexos. Ok? Bom, agora o que eu quero, algo importante é o seguinte. Repare que quando você abre o arquivo, essa janela aqui, ó, ela vem aqui em cima um tipo de mensagem entre parênteses, HTML, tá? Então eu tenho três tipos de texto. HTML, aqui eu tenho em formatar texto, ó. Eu tenho esse outro estilo aqui, ó, texto sem formatação. Eu clico nele, repare que a formatação some. Eu tenho rich text, que é o texto com a formatação, tá? Mas aqui ele já, como ele tinha tirado, ele não volta. Então temos três tipos de formatação na nossa janela. Eu tenho aqui vários arquivos abertos, deixa eu fechar eles. Deixa eu voltar para cá. Eu vou inserir um novo e-mail e aqui eu tenho, ó, vários tipos de formato de texto. O formato HTML, ele é melhor, já é o padrão, porque a gente consegue utilizar uma linguagem HTML aqui dentro do corpo do e-mail, ok? Bom, isso eu consigo configurar também dentro aqui da propriedade. Então, se eu escrever, por exemplo, aqui, ó, antes de exibir, tá? Eu escrevo ponto body format igual, e aqui aparece aqueles tipos que eu disse, tá? O quarto tipo aqui é não especificado. Primeiro é HTML, ou seja, virar no formato HTML, que já é o padrão que já está vindo, então eu nem vou executar. O outro, format plain, que é apenas texto, então toda e qualquer formatação que você quiser aplicar não vai ser aplicada. Repare que a assinatura já vem toda sem formatação, tá? E por último é esse outro aqui, rich text, que ele vai vir aqui também com a formatação, tá? Com a formatação, porém não no formato HTML. Repare que aqui eu tenho essas imagenzinhas, tá? Não no formato HTML, e lá no final ainda os anexos, ok? A gente geralmente usa o HTML, que é por padrão. Se você for utilizar, por exemplo, plain, sem formatação, na hora de escrever, aqui embaixo, você vai utilizar a propriedade body. Essa propriedade body é o que escreve no corpo do e-mail. Então eu vou escrever assim, ó, por exemplo, olá. Então o que vai acontecer? Eu vou executar e aí ele vai escrever olá, ok? É a propriedade body. Bom, a gente está utilizando aqui, ó, o HTML. Então vamos utilizar OL format HTML, ou simplesmente ignorar essa linha de código, que aí por padrão ele já traz o corpo do e-mail nesse formato. Porém,
na hora de escrever, vamos colocar para escrever aqui embaixo. Na hora de escrever, ponto HTML body. Aí aqui a gente vai escrever o texto, ok? Bom, o que vai acontecer agora? Se eu escrever, por exemplo, assim, ó, olá, prezados senhores. Olá, prezados senhores. Se eu escrever isso daqui, na hora de executar a nossa macro, repare que ele vai escrever olá, prezados senhores, e ele vai sumir com a assinatura, tá? Porque quando nós utilizamos essa propriedade aqui, ele vai sobrepor o que já estava, ok? É basicamente a mesma coisa que acontece quando nós temos, por exemplo, uma célula, e eu escrevo nessa célula, digamos que já está escrito lá, olá, prezados senhores, tá? Está escrito aqui na célula, olá, prezados senhores. Então, se eu vier aqui dentro do VBA e escrever o seguinte, ó, deixa eu apagar isso daqui. Se eu escrever o seguinte, ó, range B5, que é aquela célula que está ali, B5, ponto value, igual a VBA Academy. O que você acha que vai acontecer aqui? Ele vai escrever nessa célula VBA Academy. E o que estava antes, ele vai tirar. É o que acontece exatamente aqui, tá? Em HTML Body. Ele tira o que estava antes e sobrepõe. Se eu quiser manter o que já estava, o que eu faço? Aqui está olá, prezados senhores. Então, se eu quiser manter o que já estava e escrever alguma coisa nova, o que eu faço? Eu vou concatenar o valor que já está, ou o valor o valor novo com o valor que já está, que é range b5.value. Quando eu faço essa concatenação e dou um enter, ele vai escrever o que eu escrevi e manter o que já estava, tá? É basicamente a mesma coisa que acontece aqui no caso da assinatura, ok? Bom, só que o que eu tenho aqui é um código HTML que é representado, no fim das contas, por uma string. Deixa eu alterar essa assinatura padrão aqui, deixa eu clicar aqui em novo e-mail. Eu vou alterar para essa outra assinatura padrão aqui, é que eu tenho, tá? Sem aquelas imagens. Quando eu clicar no botão para executar a macro, ele vai vir com aquela assinatura. Deixa eu tirar isso daqui inicialmente só para testar. Ok. Ele não veio com a assinatura padrão. Deixa eu voltar aqui. Novo e-mail. Eu tenho que configurar aqui para que essa aqui seja a assinatura, novas mensagens, aqui ó, outro, pronto, novas mensagens, outro, eu mudei, pronto, agora eu mudei a assinatura padrão, deixa eu ver se ele vai vir com aquela de lá, pronto, mudei a assinatura padrão, beleza, eu vou clicar no botão aqui para executar a macro, ok, tá vindo com essa assinatura aqui agora. O que eu quero mostrar para você? Eu vou criar uma variável chamada assinatura as string. E aí, quando eu exibir quando eu exibir a janela, antes de eu escrever qualquer coisa, eu quero atribuir à variável assinatura o que está no corpo do e-mail, HTML body, que é exatamente a assinatura que já está no corpo de e-mail. Eu quero atribuir a variável assinatura. E vou colocar um ponto de interrupção bem aqui para a macro parar aqui. Eu vou clicar no botão, ele vai vir aqui, ok. Eu vou agora atribuir a variável assinatura o texto que está no corpo do e-mail. Eu vou dar um F8, eu atribuí. Se eu vier para a janela de verificação imediata e escrever aqui, ó, interrogação, assinatura, que é a variável, ele vai trazer para mim o quê? Um código HTML, ok? Um código HTML, que é o nosso e-mail, está nesse formato.
Se eu copiar tudo isso daqui, repare que nem apareceu o código inteiro, porque não coube aqui, muito provavelmente. Se eu der se eu copiar aqui, ó, Ctrl C, vier no bloco de notas e colar isso daqui, ó, eu colei aqui no bloco de notas. Se eu salvar como na área de trabalho como assinatura.html, salvar. Bom, quando eu abrir esse arquivo que eu salvei aqui embaixo, aqui está, e ele deverá vir exatamente daquela forma. Para que no finalzinho ele ficou meio zoado porque não coube todo o código na janela de verificação imediata, tá? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: eu coloquei na variável assinatura exatamente a assinatura que já estava, então está salvo aqui. Então, para eu escrever alguma coisa agora e manter a assinatura, o que eu escrevo? HTML body, aliás, ponto, HTML body igual a um texto qualquer, olá, senhores. Aí eu vou concatenar com um VB newline, que seria um enter, e concateno com a assinatura, que era o que já estava. Agora, quando eu executar esse código, ele vai escrever alguma coisa e na sequência vai colocar a minha assinatura. Dessa forma você não perde, tá? Não tem o risco de você perder o que já estava ali, ok? Bom, ou ainda, se você não quiser gastar tempo atribuindo a uma variável, basta que você simplesmente concatene direto com ponto HTML body, tá? Ao clicar no botão, ele vai exibir para você escrever o que você quer escrever e colocar a assinatura, ok? Bom, digamos que eu tenha que agora enviar esse e-mail para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, como é que eu faço? Quando você vai exibir um e-mail, quando você vai enviar um e-mail no Outlook, aqui você separa por ponto e vírgula um e-mail do outro, ok? Então, basta que você tenha uma matriz ou uma string onde conste todos esses e-mails. Então, digamos que você tem esses e-mails salvos em uma planilha. Vou colocar o e-mail da VBA Academy, vbaacademy@vbaacademy.com.br. Não adianta mandar mensagem nesse e-mail para tirar dúvida, porque você não vai ser respondido, tá? Esse aqui é e-mail comercial da empresa, tá? É para contador, pessoas que entram em contato com a gente, pagamento de imposto, esse tipo de coisa, tá? Pessoas perguntando sobre preço de curso. E esse aqui não é e-mail de suporte, tá? Não é nem eu que vejo esse e-mail aqui. Então não adianta mandar e-mail para cá fazendo pergunta de VBA. Então eu tenho esse e-mail aqui. Vou colocar um outro e-mail aqui que eu uso para teste. Esse e-mail eu uso para teste, para esse tipo de teste que estou fazendo agora, tá? Então também não adianta mandar e-mail para cá. Deixa eu remover esse hiperlink. Eu quero tirar pronto, de remover hiperlink. Bom, tenho dois e-mails aqui. Eu posso ter outros diversos e-mails. Então, e-mail 01 alguma coisa.com.br, e-mail 02 alguma coisa.com.br. Quero ver se ele consegue continuar o que eu estou escrevendo. Não conseguiu continuar. Vou escrever de novo. E-mail 03 alguma coisa.com.br. Deixa eu ver se ele consegue continuar. Ele não vai conseguir continuar por 4, 5, mas enfim, você já entendeu, né? Selecionar todo mundo aqui, ó, botão direito, remover hiperlinks para tirar esse hiperlink aí. Então eu tenho uma lista de e-mails aqui, 5 e-mails, poderia ter vários, poderia ter 10 e-mails. Quero colocar todo mundo aqui no destinatário. Então eu vou criar uma variável chamada lista email as
string. Essa variável vai pegar todos esses e-mails aqui e juntar numa única string. Então como é que eu faço isso? Vou fazer um for, tá? Um loop. Vou criar uma variável chamada i as integer, para ser a variável de controle do loop. Uma outra variável chamada total as integer também. Integer também para ser o total de e-mails. Então, total vai ser igual a planilha 1, sempre põe o nome interno da planilha, sempre referencia a planilha antes de fazer referência à célula. Planilha 1, que é essa planilha aqui, ponto range a1, ponto current region, ponto rows, ponto count, ok? Então aqui o total de pessoas que eu tenho. E agora um for. Então for i igual a 1 até o total. Next. Então eu vou atribuir a minha variável lista e-mail o valor de lista e-mail concatenado com cells. Planilha 1.cells. Qual é a linha? A linha i está variando, coluna 1, ponto value, tá? Então a cada for, cada laço, eu vou atribuir a variável lista e-mail o que eu já tinha, ok? Vamos fazer um teste. Debug.print lista, quero ir exibindo aqui na janela de verificação imediata a minha lista. Então, vou botar um ponto de interrupção aqui, clicar no play. Lista e-mail inicialmente é vbaacademy.com.br. Cometi um pequeno deslize aqui, porque agora ele vai simplesmente juntar, né? Aqui, ó. Eu não quero que ele junte apenas. Eu quero que ele coloque um ponto e vírgula. Então, aqui no final, vamos concatenar com ponto e vírgula. Acho que essa era a parte mais importante de todas. Então, eu vou deletar aqui, vou clicar aqui para executar de novo. Ok, parou aqui. Então, ele vai exibir aqui vbaacademy.com.br, ponto e vírgula no final, tá? Vai juntar agora com esse outro e-mail aqui, ponto e vírgula. Então, vai fazer o for percorrendo aqui, ó, e vai a cada vez ele vai incrementando o novo e-mail, ok? Então, na variável lista e-mail vai ter no final todos os e-mails em uma string separados por ponto e vírgula. Em to, basta que você coloque a sua lista de e-mail. Pode ser a lista de e-mail, pode ser com cópia, enfim, ok? Bom, clicando no botão aqui para exibir, repare que ele colocou todo mundo aqui, a cópia, os anexos, o texto e a assinatura, tá? Ele está aparecendo para mim. Eu peço para ele, por VBA, preencher e aparecer para mim. Eu posso programar direto para ele enviar. Eu estou programando para ele aparecer para mim, porque eu particularmente prefiro assim, porque aí eu confiro, ver se está certo, ver se tem algum tipo de erro, alguma coisa e tal, tá? Mas eu vou programar para ele enviar. Como é que eu faço para programar para ele enviar? Janela, .send. Esse método send, ele vai enviar o e-mail. Aí aqui no final, eu quero que ele exiba uma mensagem. Message box, enviado, tá? Então, eu vou clicar aqui, em macros, criar e-mail simples, enviar. Então, ele vai lá, preencheu aí todo mundo, e aí ele vai enviar o e-mail. Deu erro. Será que deu erro? Não, não deu erro não. Ele está executando ainda. Pronto, enviou, tá? E-mail enviado. Eu achei que ele tinha dado erro, na verdade ele demorou por conta desses e-mails que não existem aqui. Bom, então o e-mail foi enviado, tá? Já eu vou receber aqui na minha caixa de entrada esse e-mail enviado, tá? Aqui na caixa de entrada da VBA Academy. Vou receber também e-mail aqui na minha própria caixa de entrada, que eu enviei o e-mail para mim mesmo, para o meu e-mail de teste. E aqueles e-mails que não existem, com certeza todos eles vão voltar dizendo que o e-mail não existe. Eu já recebi aqui no da VBA Academy. Deixa eu clicar aqui para executar. Aqui, ó, Israel Henrique, relatório do mês, tá? Então aí está, olá senhores, ok, aqui a assinatura e aqui os anexos, ok? Beleza? Essa aqui
foi a parte mais simples da integração, tá? Na próxima aula a gente vai criar uma tabela, gráficos e anexar essas coisas dentro do e-mail, tá? 42 minutos de aula, eu acho que tá tranquilo. Beleza, pessoal? Então na próxima aula, como eu disse, a gente vai continuar, fazer um pouco mais complexo, tá? Melhorar um pouco mais o nosso envio de e-mail, mas aqui eu acho que já deu para aprender bastante coisa, tá? Então, se você gostou desse vídeo, clica no like, comenta, compartilha com as pessoas que você sabe que precisa aprender VBA, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho, tá? Quando você faz isso, é uma forma de se falar para o YouTube que nós estamos fazendo um trabalho que é importante para as pessoas. Beleza? Então, um forte abraço e até a próxima.